Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um Biblioteca de Bolso. Eu sou Inês Bernardo. Eu sou o José Mário Silva. E hoje temos connosco a Catarina Homem Marques. E para quem não sabe, a Catarina nasceu em Maputo em 1983. Verdade. Mas cresceu em Viana do Alentejo. Cedo veio para Lisboa para estudar, onde vive até hoje. É formada em Ciências da Comunicação. Trabalha como jornalista na área da cultura. É a sócia número, deixa-me ver se eu consigo dizer isto bem, 213.171 do Sport Lisboa. Já não Benfica. sou que fui atualizada. Foi atualizada, portanto agora há de ser a número 1 ou a número 2. Devia. Mereço. E é uma jovem criadora de 2014. Verdade. Já foi 2014. Já foi 2014, para além de dona de um cão chamado Sr. Costa. Sr. Costa. Mas ela continua a ser jovem criadora mesmo em 2015. Eu espero continuar a ser jovem até muito tarde. E criadora a vida toda. Criadora não necessariamente. Agora, jovem era porreiro, não me importava. Começávamos pelo Charlie e a Fábrica de Chocolate, que foi uma das escolhas da Catarina, que me surpreendeu porque não é uma leitura muito portuguesa para se fazer quando se é jovem. Pois não, é verdade. Eu só percebi isso mais tarde porque eu depois de ler o Charlie pensei que toda a gente tinha lido, não é? Como acontece quando somos crianças. Eu achava que as pessoas viam os filmes todos que eu via e tudo, portanto achei que toda a gente do mundo tinha lido o Charlie e tentava falar disso com os meus amigos e ninguém sequer tinha ouvido falar, portanto, e eu li uma versão portuguesa, já tinha sido traduzido. E que idade é que tinhas quando leste? Isso é uma pergunta muito difícil, mas devia ter... sei, uns 9, 10 anos, não sei dizer exatamente. E o livro foi uma herança, quer dizer, tu não escolheste... Foi, como quase todos os livros que eu li nessa altura da minha vida, mas esta foi uma herança especial porque foi do meu irmão Diogo, que pronto, as pessoas não têm a obrigação de conhecer os meus irmãos, e ainda bem para elas, mas eu tenho 2 irmãos mais velhos que não me facilitavam a vida e eu estava naquela idade em que, mais do que ler, queria que eles gostassem de mim, não é? E quisessem brincar comigo. E portanto, quando ele me emprestou um livro, aquilo era uma missão para mim, ainda foi um livro que ele gostou muito e ele também não lê muito, portanto ele gostar muito do livro era já qualquer coisa de especial e portanto eu li aquele livro muito encantada e depois pronto, o próprio universo do livro ajuda. E eu queria que nessa altura tivesse alguém se tivesse lembrado, como hoje em dia se faz com o Harry Potter, de haver merchandising do Willy Wonka para eu poder ter action figures e assim, mas pronto, o filme só veio muito mais tarde e acho que nem teve a ser feito. Nessa primeira leitura, o que é que te fascinou mais no livro? Tudo, porque aquilo era portanto, começa logo com aquela possibilidade de qualquer pessoa ter sorte, não é? E depois, do nada, passar de uma vida bastante desgraçada, em que os avós dormiam todos na mesma cama, aquilo era assim muito... Logo essa parte eu achei muito interessante, para um mundo que parece só uma fábrica abandonada e de repente está lá tudo dentro, que é um bocado... Acho que de novo o Harry Potter também podia ter sido um livro que eu podia ter escolhido. É aquela possibilidade da tua vida banal, de repente, por causa de um evento qualquer, tu descobrires que há uma realidade paralela. O Harry Potter sim, também exatamente, é isso, exatamente, sim. Portanto, ele passa a infância num vão de escada e de repente descobre que é feiticeiro. Ali é um bocado, ele passa uma vida miserável em que só come um chocolate por ano e aquele chocolate que lhe calha tem um bilhete dourado que lhe abre as portas para um mundo... pronto, completamente fantasioso, mas muito divertido. E depois tem muito chocolate, não é? Isso é uma aposta ganha num livro. Claro, o chocolate não está só no título. E eu passava muitas noites a ler o livro e a pedir à minha mãe para comer chocolate. Até que chegámos a um compromisso intermédio em que ela me preparava um leite com chocolate. Então eu lembro-me de ler sempre o Charlie com uma chávena de leite com chocolate, que era o chocolate que a minha mãe me permitia. E quando compravas chocolate também tinhas a secreta esperança ter o bilhete dourado lá dentro? Bilhete dourado. Eu nessa altura qualquer fábrica de chocolates teria servido para me alegrar a vida, não é? Também não, por acaso nunca fui a nenhuma, não era necessário um palumpas, mas era... Teria gostado muito nessa altura e li o livro muitas vezes nessa altura, lá está, sempre a beber leite com chocolate porque dá muita gula e dá muita alegria. E depois quando o filme saiu e tu já era crescida. Já era crescida, também não sei dizer que idade tinha, mas já estava na faculdade, pelo menos tenho ideia que já estava na faculdade, sim. Portanto,
como é que foi depois a tua relação com o filme? O filme, tiveste aquela sensação que se tem sempre, que é, o livro é muito melhor? Pois, há isso, não é? Há sempre isso. Há sempre isso. Eu tive medo. Eu nessa altura já não li ao Charlie há algum tempo e tenho ideia que fui reler. Porque eu tenho uma edição assim muito antiga, acho que entretanto já há edições novas e acho que por acaso eram livros que se podia dar aos miúdos mais para ler, apesar de ser uma tradição mais americana, não é? Os meus filhos leram, por acaso. Pronto, mas lá está. Mas eu acho que não há muito essa tradição e por acaso é pena, porque é um livro muito, muito interessante. Mas sim, eu soube da adaptação, depois soube que era o Tim Burton, fiquei mais descansada, de facto nesta idade já sei reconhecer que seria provavelmente o único realizador que podia entrar naquela loucura, porque a verdade é, o Willy Wonka é muito fascinante, mas é um louco, não é sequer um louco simpático, é um louco destramelhado mesmo, sim, não é aquele tipo de herói da ficção que é um louco bonzinho. Não é um filme Disney, não é uma história Disney. Não é, exatamente, não podia ser a Disney a fazer, tinha de ser o Tim Burton, embora ele já tenha feito algumas coisas com a Disney, não é? A Alice, pelo menos, sim, acho. Sim. Mas pronto. Mas sempre muito com um twist. Exatamente, que era aquilo que o livro precisa, é aquilo que eu acho que é o encanto do livro, não há ninguém muito bom, também não há ninguém... um livro cor-de-rosa. Sim, mas também não há ninguém muito mau, é aquela... Portanto, são pessoas normais e ele é só doido. Ele é doido e, portanto, criou um mundo doido onde tudo pode acontecer e isso é que é mais entusiasmante, porque não há uma regra, não há, tu pensas, isto acontece com uma lógica, não. E pronto, para isso o Tim Burton era ótimo. E lembro-me que fui ver sozinha o filme porque tinha medo precisamente de não gostar e preferia lidar com essa desilusão sozinha. Por acaso gostei. Acho que faz... Não foste ver com o teu irmão Diogo? Não fui. Acho que seria ainda mais difícil levar o meu irmão Diogo a ver um filme do Charlie da Fábrica de Chocolates do que na altura fazer com que ele gostasse de mim. Não sei. Eu acho que ele se calhar ele nem se lembra que isto foi importante para mim, que para ele deve ter sido só estou farto deste livro aqui no meu quarto, toma lá isto, vou dar não me chateias. Sim. E tu achas que nas leituras que fizeste mais recentes descobriste coisas no livro que não te apercebeste quando leste em criança? Por acaso acho que não é um desses casos. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que é um livro que passa sempre a mesma sensação. Eu acho que mesmo um adulto que leia o Charlie e a Fábrica de Chocolates vai se sentir como se fosse mais novo e não o contrário. Ou seja, acho que não há uma interpretação a fazer do livro quando somos mais velhos que seja diferente daquela que fazemos quando somos crianças. Acho é que se um adulto ler vai ter a sensação de uma criança. Isso acho que é um... Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas é um efeito estranho e acho que é bem conseguido. Talvez por isso seja um livro de referência, não sei. Eu na altura quando li não sabia que era, mas acho que talvez seja essa uma possível explicação para se ter tornado um livro tão importante ainda hoje. E leste alguns dos outros livros para infantis, o Pêssego Gigante? Do mesmo autor? Não. Eu até muito tarde nem me lembrava do nome do autor, só me lembrava do nome do livro. Curiosamente, ele é o autor dos Contos do Imprevisto, que não sei se recordam, se calhar não é do vosso tempo, que havia uma série televisiva que era 20 ou 25 minutos com uma história de um homem que corta um dos dedos. Eu não me recordo disso, mas o Roald Dahl foi uma das minhas leituras em inglês depois, talvez no secundário. Eram short stories, mas muito sinistras. Pois, eu não tenho noção nenhuma. Eu lembro-me da história que li, que não me recordo agora o título, mas a história era de uma mulher que chega à casa e, bem, o marido fez qualquer coisa mal, eu não sei se ela traiu, típico, mas é típico, não é? E portanto ela dá-lhe o que ele merece, que é ela corta-o em pedacinhos e faz um guisado e a polícia vai lá à procura dele e ela oferece o guisado e diz que é cordeiro ou uma coisa assim e eles comem todos com ela e pronto, gostam ainda bastante. bem que recomenda isto às crianças, não sei, agora estou-me a sentir mal a dizer, todas as crianças devem ler Roald Dahl, ele é doido. Eu não conhecia essa faceta do Roald Dahl, só conheci esta e depois quando percebi que ele tinha escrito para crianças, a minha primeira reação foi como assim deixaram esta pessoa escrever para crianças. E talvez, eu acho que talvez isso, eu não sei, eu não conheço o outro lado, não é? Só conheço o livro para crianças, mas acho que de certa forma se percebe que não é um autor típico ou que não está a fazer aquilo de ânimo leve, nota-se que ele imaginou de facto aquele universo com muito cuidado e lá está, sem ser condescendente com as crianças, que eu acho que é raro e é bom.
Cada vez acho que é mais comum. Vamos, se calhar, passar para o segundo livro. Sim. Um bocadinho diferente, que é Morte e Vanillice, do Tolstói. Eu diria que num autor que escreveu A Guerra e Paz, A Morte e Vanillice é uma espécie de uma micronarrativa, porque no contexto da obra, porque são volta de 100 páginas, é um livro muito, muito curto, mas que é considerado por muita gente como uma das novelas mais perfeitas da história da literatura. E não sei se por ser tão perfeita literariamente é um título que tu literalmente trazes no corpo. É verdade. Sim, posso contar. Pronto, eu A Morte e Vanillice, eu gosto muito do livro. Depois há aquela, não sei se já vos fizeram essa pergunta entre o Tolstói e o Dostoiévski, não é? É como um bocado Blur e Oasis, ou Beatles e Rolling Stones. Parece que não se pode gostar dos dois, ou pelo menos temos de gostar mais de um, não é? No caso do Tolstói e do Dostoiévski, eu gosto mais do Dostoiévski. Quero deixar isso claro. São os dois incríveis, mas eu sou mais team Dostoiévski. Devia haver um hashtag para isto. Não é? Sim. Team Dostoiévski. Team Dostoiévski. Sou mais, mas eu acho que o Tolstói na Morte e Vanillice é perfeito. A sensação que eu tive quando li aquele livro a primeira vez foi: é muito pequeno, portanto até os preguiçosos podem ler. Não precisam de ler 4 volumes da Guerra e Paz para ler um clássico russo. Basta ler A Morte e Vanillice, porque está lá tudo. Eu acho que não só está lá tudo literariamente, é uma concentração de medição exata das palavras necessárias, das personagens necessárias para contar aquela história, e depois está lá tudo sobre a vida, não é? Apesar de ser a morte, não é um grande spoiler dizer que é um livro em que está uma pessoa a morrer, está morta logo no início e depois vamos acompanhar o processo doloroso da sua morte. Naquele momento exato em que a pessoa está a morrer, está a sofrer muito e percebe que toda a vida que passou para trás não teve grande significado. Portanto, nem sequer tem esse consolo de estou aqui a sofrer imenso e a minha vida foi... Valeu a pena, foi... Sim, foi cheia de momentos grandiosos e não. A vida dele foi banal, ele deixou-se envolver naquela ambição de subir na carreira, de ganhar um bocadinho mais, de comprar uns cortinados novos. Deu imenso tempo com as coisas mesquinhas. Com as coisinhas, sim. E percebe isso quando está a sofrer muito fisicamente. E por causa disso, lá está, quando eu fiz 28 anos, e este é fácil dizer porque eu achava como uma pessoa do rock, que eu acho que ainda sou, apesar de já não ter tanta idade para isso. Pessoa do rock. Aos 27 é a idade do rock porque é quando morrem todos os grandes artistas do rock, Jim Morrison, sei lá... Amy Winehouse, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, muitos morreram com essa idade. E eu dizia que o difícil para mim ia ser sobreviver aos 27. Portanto, quando fiz 28 pensei, está na altura de eu celebrar isto, e fiz uma tatuagem, lá está, que é A Morte e Vanillice, escrita em cirílico, por ser uma homenagem à literatura, em geral, uma homenagem à literatura russa em particular, apesar de não ser o Dostoiévski, desculpa Dostoiévski. Fyodor, desculpa. Desculpa, meu querido Fyodor, continua a ser da tua equipa. E por ser um livro que tenho tatuado em mim, também me serve para me lembrar isso. Ou seja, não quero chegar, pode acontecer, como aconteceu a ele também não era desprovido, de chegar ao fim e pensar... porra, não fiz nada de jeito, não aproveitei o tempo que tive, seja esse tempo, o tempo que for, não é? Mas olha, tinhas cortinas lindas. Pois, e ele lá está, as cortinas é que lixaram, não é? Que ele bateu com as costas quando estava a pendurar a cortina. Portanto, é assim, pessoas não comprem cortinas novas. Nunca te perguntaram porque é que, ou um russo... Epá, tenho muitas histórias com a minha tatuagem. Normalmente as pessoas perguntam-me sempre, porquê é que está aí escrito? Porque ela não está muito visível, está assim nas costas, só se vê de vez em quando. As pessoas perguntam logo, o que é que está aí escrito? Eu normalmente respondo, aluga-se T1. Porque, de facto, às vezes não me apetece estar a contar esta história toda e pronto, e depois... mas uma vez estava no Estádio da Luz e atrás de mim estavam uns russos e eu fiquei muito chocada. Esta história chocou-me muito, não por ser no Estádio da Luz, obviamente, mas o russo veio ter comigo e disse-me... mas tu és russa? Eu já nem me lembrava que tinha a tatuagem, porque ele não estava a perguntar aquilo. Não, sou português. Ele, é que tens uma frase russa nas costas. Eu, sim, pois tenho. E pensei, obviamente, que ele era russo e, portanto, sabia
E das duas uma, ou era time Dostoiévski e ia-te insultar, ia-me insultar, ou era time sim, Tolstói sim, e ia-te dar um abraço. Preparei-me para tudo. Então pensava que o Ivan Illich era um avançado do CSKA. Mas foi mais isso, ou seja, ele perguntou-me, mas quem é o Ivan Illich? E eu fiquei em choque, porque eu pensei, na minha ingenuidade, no meu amor cego pela literatura russa e pelos russos, que eles eram todos leitores assíduos pelo menos do Tolstói e do Dostoiévski. Já nem estou a pedir para lerem tudo, mas pelo menos esses dois. Quer dizer, têm essa possibilidade de ler aquilo no original, meus queridos, aproveitem, não é? Não, mas quem é o Ivan Illich? Então é um livro do Tolstói, ele... Quem é o Tolstói? Eu não vou falar mais contigo, ó russo, vai-te embora. Sai daqui, tampar-me a loja. Mas acontece muito, sim, e as pessoas nunca percebem muito bem. É quase, normalmente tatua-se nomes de bandas, e é uma tatuagem de literatura, as pessoas não estão muito habituadas, assim ficam, mas porquê? É um livro. E nem sequer é o meu escritor preferido, portanto... Mas há um caráter universal naquilo que tu explicaste do livro, não é? Porque essa posição em que o Ivan Illich está no final da vida, em sofrimento, a perceber que não viveu a vida que podia ter vivido, é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa em qualquer Exatamente. tempo. E que nós temos medo, não é? E é um medo profundamente... É um livro muito humano. Eu acho que todos os seres humanos, num determinado momento das suas vidas, se calhar passam por essa reflexão. Vão ter esse medo. E há outra coisa que eu acho que é muito universal naquele livro e que depois, numa segunda camada do livro, eu acho que é muito importante, que é a negação da morte. Eu acho que todas as personagens estão à volta dele, que são duas coisas terríveis. Ou estão a tentar não ver que ele está a morrer porque isso lhes faz lembrar a sua própria morte, que é uma coisa que nós temos com a morte, não é? Sim, exato. Ou estão aliviadas, de certa forma, porque quem está a morrer é ele e não a pessoa que está a assistir. E estamos a falar da família, não é? Sendo sentimentos inconfessáveis, acho que são sentimentos muito humanos, e acho que é por isso que eu acho o livro genial, não só pela escrita, mas por em tão poucas páginas ter condensado os nossos medos mais básicos e que nós tentamos não pensar nisso, porque senão a vida era insuportável se estivéssemos sempre a pensar nisso, não é? E tu leste pela primeira vez? Já crescida. Mas numa altura em que pensar na mortalidade se calhar ainda não é... Eu penso na mortalidade desde muito cedo, sim. Depois tive uma fase, quando nós somos mais corajosos na adolescência, em que decidi que não tinha medo da morte. Julgamos que somos imortais? Não? Sim. Não, e porque achava que a vida não tinha nada para mudar. Estava assim, pessimista. Estava adolescente, não é? Estava só adolescente. E pensava, a vida nunca vai ser melhor do que é agora, portanto não quer saber se morri, sabe? Aquelas coisas, nós não pensamos nisso muito a sério. Sim, agora diz-se YOLO. You only live once. Nós temos de ser do swag agora. Pois é. Mas eu ainda estou muito no Captain, não my Captain. Estás muito antiga, estás muito antiga. Mas acho que a minha preocupação com a morte é cada vez maior. Ou seja, eu tenho uma angústia também talvez por não ser religiosa, por não acreditar em nada de místico. Às vezes deparo-me com esse vazio e este livro lida muito com esse vazio, não é? Tu não, de facto... Há um momento em que vais ter de te confrontar com aquilo e é aquele momento em que tu passas a vida toda a não pensar nisso, apesar disso estar sempre presente. Isso acho que acho que há pessoas que vivem isso de forma mais consciente, outras de forma mais inconsciente, mas a morte do outro obriga-te sempre a pensar nisso. Sim, porque a morte do outro também é a nossa morte. Isso é o que eu acho que é complicado, porque às vezes perdemos alguém importante ou algum amigo, uma pessoa e tu lamentas de facto que a pessoa tenha morrido, não é falso. Mas por outro lado isso lembra-te sempre a tua morte, e acho que são sempre duas mortes numa. Isso a morte Ivan Illich é isso, constantemente, não é? É toda a gente a lidar com a morte dele, sendo que ele é que está a sofrer, mas toda a gente está... A morte dele é a morte, é aquela morte que aparece perante todos, não é? Uma coisa que nos interessa neste podcast é perceber como é que os livros, a literatura, influenciam ou alteram a maneira como as pessoas também olham para as suas próprias vidas ou para o mundo. Neste caso, este livro ajudou-te ou alterou de alguma maneira a forma como tu olhas para a morte, não só a tua futura morte, mas a morte em geral das pessoas à tua volta? É pelo menos um livro onde me senti compreendida, ou seja, eu sempre tive estas angústias, é um pensamento que para mim me põe perante um vazio muito grande e portanto senti-me um bocado, percebi que não era a única pessoa, porque acho que é uma coisa que não se fala, não é? À mesa do café. Nós não estamos com os nossos amigos a falar disto.
e senti-me compreendido e é uma espécie de uma companhia e é bom por isto, ou seja, eu acho que foi por isso que eu quis tatuar esse título, porque é uma forma de eu me lembrar que mais importante do que isso é, quando isso acontecer, já que é inevitável, ter valido a pena. Isso, acho que o livro ajuda-me a ter essa atitude mais positiva. E tu fazes porque a tua vida vale a pena. Sim, vale a pena. Não quero chegar ali e pensar como ele só tive aqui a esforçar-me para subir, depois aquelas... Isso não se serve sim, para nada, aquelas coisas russas, não é? Burocráticas dos escalões, que é tudo, estão todos muito presos àquilo, que eu acho que nós não sabemos, mas sabemos, no fundo também sabemos o que é que aquilo é, o que é que aquilo representa na vida das pessoas. Portanto, não dar tanta importância a isso, dar mais... Talvez até os cortinados, não é? Parecem mais interessantes e uma busca mais espiritual do que propriamente o escalão em que se está no emprego. Mudando, mas falando de vidas cheias ainda, vamos passar para a última escolha da Catarina. Que é a cereja no topo do bolo, penso eu, deste podcast. Na minha vida é. E daí termos guardado para o final. Sim. Que são os Maias, do Bessa de Queiroz. Que também poderiam estar perfeitamente tatuados no teu corpo, se calhar também podiam, é um livro ainda mais importante para ti do que... É certamente do que qualquer outro que eu pudesse falar, e é curioso porque muitas vezes, pronto, acho que vocês brincam um bocado com isso, ao contrário de qual é o livro da tua vida, muitas vezes me perguntam isso, ou pessoas que estão ligadas ao mundo dos livros, muitas vezes ouvem esta pergunta, e eu nunca me lembro dos Maias à primeira, porque eu acho que é por ser um livro, para mim é orgânico, é quase, faz parte de mim, porque a minha relação com o livro é tão, nem sei dizer o quê, que até me esqueço, e de facto acho que não, em termos práticos, mesmo de consequências práticas na minha vida, nunca um livro teve tantas consequências e tantas marcas e tanta presença contínua no meu percurso. Aliás, chega a ser uma piada coletiva em relação aos Maias e a ti, porque tens uma relação tão próxima e tão íntima, muito íntima com o livro, que acaba por ser uma piada entre amigos, não é? Porque tu começaste a ler os Maias. Sim, eu acho que sim. Jovenzita. Pois, eu li os Maias pré-adolescente, portanto ainda antes de ser obrigatório na escola. Antes de ser YOLO. Muito antes da vida de haver YOLO e muito antes de ser obrigatório na escola. Portanto, talvez fosse um bocado nova para ler aquele livro. Não sei se existe essas regras, mas pronto, li porque me apeteceu e o que é que acontece? Então, eu leio o livro e apaixonei-me perdidamente pelo Carlos da Maia. Portanto, pode-se dizer que o Carlos da Maia foi o meu primeiro amor. E atenção, isto é verdade. E quando eu digo primeiro amor, era mesmo uma questão hormonal, não estou a falar de uma coisa assim abstrata. Não era um amor intelectual, era um amor... Era um amor mesmo, um amor pré-adolescente, de eu li o livro, aparecia o nome dele e eu ficava com suores frios nas mãos. Eu tinha reações... Eu achava que ele era de verdade. Eu a certo momento convenci-me que ele tinha de facto existido. Por acaso na sala, tu ficavas com os olhos a tremer. Não, eu lia e relia o livro para passar mais tempo com ele e na esperança de que acontecesse alguma coisa. Quando nós temos esperança que um livro que está fixado, de repente acontece alguma coisa diferente, que possa ser diferente, que ainda hoje eu leio o livro com essa sensação de que talvez o fim seja diferente, e eu leio o livro todos os anos, pelo menos uma vez por ano. Sei que parece uma pessoa, uma stalker do Carlos da Maia, mas não, entretanto já resolvi essa parte da minha vida e somos só amigos. Temos uma boa relação de amigos. Saudável. Mas aquilo foi de tal forma, naquela altura, que eu fiz viagens a Sintra para ir ver o Lawrence, o hotel onde ele tinha tentado encontrar a Maria Eduarda. Portanto, eu tentei procurar o Ramalhete, aquelas coisas mesmo de doida, de fã, como se ele fosse uma estrela rock. Se houvesse pósteres... Sim! Se houvesse pósteres do Carlos da Maia, eu teria tido um póster do Carlos da Maia na minha parede, quando as minhas amigas estavam apaixonadas pelo Bon Jovi e por, assim, pessoas que não lembram, não é? Pois, eu acho que sim, mesmo que ele fosse mais feio, a gente não sabe. Isso é engraçado, mas na tua cabeça como é que ele era? Não, ele não era. Isso, eu já pensei nisso muitas vezes, porque depois, entretanto, ele já foi ator, não é? E não projetavas nele a imagem de alguém que conheceste? Ele, assim, o mais
O mais próximo que eu tive de perceber mais ou menos como é que eu achava que ele era foi uma vez que a Globo fez uma adaptação dos Maias para uma minissérie em que puseram o Fábio Assunção a fazer de Carlos, e o Fábio Assunção é loiro, e isso para mim era inadmissível. Claro. Não me fazia, aquilo não eram os cabelos dos Maia, aquilo não estava bem. Não. Mas para concluir, ele foi de tal forma que eu li tantas vezes os Maias que a minha mãe, que é uma pessoa otimista, ficou convencida que eu era fã do Essa. E eu queria lá saber do Essa. Eu nem sabia bem de onde é que vinha esse tal de Essa. Hoje em dia adoro, claro. Mas na altura nem fazia ideia. E ela começou-me a dar outros livros do Essa de Queiroz para eu ler. Então eu lia, imagina, A Cidade e as Serras, depois lia de novo os Maias, depois lia o Primo Basílio, depois lia de novo os Maias. Portanto, eu li muito cedo grande parte da obra do Essa de Queiroz por uma questão hormonal, que era o meu amor, que a minha mãe interpretou mal como um amor pela literatura ou pelo escritor. Não estava lá o Carlos. Não estava o Mas Carlos. tu esperavas encontrar o Carlos outra vez? Eu esperava, sim, eu esperava sempre. Eu às tantas comecei a confundir, também houve esta fase, e lá está, na altura a internet não é como é hoje, e o meu pai imprimiu-me umas folhas no escritório porque eles achavam todos que eu era fã do Essa. Imprimiu-me umas folhas com a biografia do Essa de Queiroz. E eu comecei a confundir as duas pessoas. Eu tive esta fase. Eu às vezes nego esta fase. O Carlos passou a ter um monóculo. Havia uma parte da biografia do Essa que eu atribuí ao Carlos, e havia partes da biografia do Carlos que eu atribuí ao Essa, sendo que o alter ego do Essa não era o Carlos, era o João da Ega, não é? Exato. Portanto, muito confuso. Também gostas muito de outra personagem, que é o Afonso, não é? E também por questões emocionais, porque eu tive uma das pessoas mais importantes. Isto é para a gente fazer terapia? Mas não precisas Está bem. Era assim uma espécie de avô. Sim, porque eu tive a pessoa mais importante na minha vida, que definiu muito a minha personalidade, foi o meu avô. E eu sempre tive uma relação muito emocional com ele e com a velhice, por causa dele, porque ele sempre foi, ele morreu, sim, exatamente, não, porque ele, de facto a minha avó era mais nova, bastante mais nova do que ele, para e ti ele sempre foi muito velho, ele morreu aos 90, teve uma vida longa, felizmente, espero que não tenha sentido o mesmo com o Ivan Illich, acho que não, que ele teve uma vida bastante preenchida, mas havia essa minha, ainda hoje essa minha fragilidade, eu muito facilmente me identifico com uma pessoa mais velha e não tanto com uma pessoa mais nova. E o Afonso da Meia tem aquele caráter forte, não é? Que a mim me fazia lembrar o meu avô, sendo que eram pessoas diferentes, de épocas diferentes, não é? A minha parte preferida dos Maias é quando o Pedro entrega o Carlos bebê ao pai, sim. Portanto, no escritório do Afonso, e há um momento muito cómico em que o Carlos bate-lhe lá com o brinquedo que ele tinha na mão, no nariz, marroca, assim, na cabeça ou na cara do avô, e o avô diz-lhe qualquer coisa muito formal, mas muito fofinha, que é necessário amar o avô. Portanto, ele diz assim ao bebê, é necessário amar o avô. Aquilo é um momento tão bonito do livro. Eu sei o livro quase de cor, porque lá está, eu leio. Entretanto, já se transformou mesmo numa coisa literária, eu acho que não há. Ninguém escreve como essa, e isso também nos outros livros, que também já reli vários deles, já sem questões hormonais envolvidas, sendo mais calma, sem suores frios, e é um escritor que eu admiro muito, e os Maias para mim são um livro genial. Eu leio, sinto mesmo falta quando não leio. Eu não leio por obrigação, eu tenho saudades das personagens, da maneira como ele escreve, de ver calores que são de ananases, não é? São coisas que hoje em dia não existem. Ou, por exemplo, eu lembro a sala que se levantou, e é como se foram as pessoas que se levantaram, mas ele diz, é próprio, como se a própria sala se levantasse. Sim. Em termos de estilo tem é genial, e hoje em dia já consigo separar as duas coisas. E é um livro muito importante para mim por isso, porque eu continuo a lê-lo e ele continua a mostrar-me coisas novas e a significar coisas novas. Mas quando relemos, normalmente descobrimos coisas novas no livro. No teu caso, como já releste tantas vezes, já não há nada de novo que o livro te possa trazer, em princípio. Mas acaba é o que é o reconhecimento, é como regressar a uma casa que tu já conheces muito bem. É um sítio confortável, sim. É um sofá com uma mantinha. Dava um excelente blurb. Os Maias é um sofá com uma mantinha. Sim, Catarina se porem na cinta do livro, não é? Para vender mais. Mas é também a regressar àqueles amores que nunca acabam. Sim. Ou que acabam bem. Um amor platónico, mas que foi bom.
não é? Foi que Não me há acompanhou. Não há desilusão, o Carlos nunca me desiludiu. Nunca te partiu o coração? Não, o Carlos não me partiu o coração. E tu querias que eles ficassem juntos? Ou aquilo era uma grande malandrice? Isso é uma boa pergunta. Eu hoje em dia... Ou já mudaste a opinião ao longo do tempo? Hoje em dia o que eu queria era ter tido mais acesso à perspectiva da Maria Eduarda. Pronto, eu sei que eram outros tempos, não é? E se ainda hoje vivemos num mundo de homens, naquela altura então nem vale a pena falar nisso. Mas sinto falta, gostava de ter, porque a Maria Eduarda não teve escolha. Sim. A Maria Eduarda, o Carlos fez a coisa errada, sendo que eu percebo porque é que ela fez, não é? Por causa de... Acho que toda a gente já leu, não é? Por causa disso matou o avô, ou pelo menos acelerou... acelerou a morte do avô, por causa do choque. E nisto tudo a Maria Eduarda nunca teve opção. Eu nunca... Agora, quando me questiono, eu já li muitas vezes o livro, nem chego nunca a ter a certeza se ela gostou assim tanto dele como ele gostou dela. Porque a Maria Eduarda, se nós pensarmos, ela estava numa situação meio desesperada, não é? Teve sempre numa situação meio desesperada. A vida dela foi um desespero. Portanto, ela teve sempre uma situação meio desesperada e aquele homem era uma salvação. Não só era uma pessoa que a estimava muito e que a tratava com muito respeito, como era uma espécie quase de possibilidade de redenção, de uma vida nova, de uma vida sem os pesos, os crimes do passado, os pecados do passado, né? Naquela altura eram pecados muito pesados para as mulheres. Ainda hoje são. E, portanto, o que eu sinto falta hoje em dia é do lado da Maria Eduarda. Tenho muita pena que essa já não esteja entre nós para me dar esse lado. Mas na apresentação, a Inês já referiu muito em passant o facto de teres sido uma jovem criadora. Tu podes resolver isso. Além de ser uma excelente jornalista e de escrever sobre livros, se calhar ainda podemos só haver tempo de falar desse facto de estes livros são livros que tu lês por prazer e não por obrigação, sim. Mas tu podes criar a versão, tu podes escrever a voz da Maria Eduarda. Eu tenho um problema grande com tudo o que se faz a partir dos maias, porque isso é que pode ser preconceito meu, não é? Como é um livro tão sagrado para mim, uma espécie de Bíblia, eu acho que mexer... Se calhar este encanto de nós não sabermos a versão da Maria Eduarda faz parte do livro, não? Tenho um bocado de receio de vamos mexer naquilo que está tão perfeito e que se possa estragar. Chegaste a ler aquele prolongamento dos Maias que foi feito por vários escritores? Não. Tiveste medo? Tive e também uma vez... E se te convidassem para fazer uma coisa dessas? Acho que não era capaz, apesar da minha relação muito próxima com o livro. Provavelmente conheces melhor o livro do que qualquer um dos escritores. Pois, sim, não posso dizer isso sobre muitos livros, mas acho que nesse posso competir com os grandes intelectuais da nossa praça. pelo menos no conhecimento, eu capítulo a capítulo, eu sei, as pessoas às vezes, e eu tento sempre que as pessoas que não leram, que o leiam, é uma missão que eu tenho na vida, e que as pessoas estão a ler e eu digo, então já estás na parte não sei o quê, as pessoas dizem, não, agora aconteceu isto, então espera que ainda falta, eu sei exatamente o que é que vai acontecer a seguir. Portanto fazes spoilers. Tento não fazer, mas eu acho que toda a gente, infelizmente, hoje em dia já não conseguimos ler os maias de forma inocente, ou seja, acho que toda a gente sabe do que é que se trata, acho que mesmo os professores dizem logo à partida qual é o tema do livro e logo aí estraga. Para ver se os convencem a ler. Sim, exato. Se aquilo, olhem, há aqui incesto, vocês, há aqui coisas muito sujas. Mas acho que era interessante também pensar como é que seria ler aqui, porque eu também... Eu acho que li bastante inocente, mas mesmo assim tinha uma certa ideia. Porque ele consegue aguentar, o Essa aguenta até muito tarde o segredo. Eu acho que ele vai plantando de forma muito inteligente as pistas, mas se nós não soubéssemos, não sei se descobríamos antes de haver a revelação. Eu acho que não. É engraçado, eu quando li os Maias não sabia sobre o que era. A sério? A sério, portanto eu tive essa... Eu comecei a suspeitar, eu comecei, diabo, tu não me digas que eles são qualquer irmãos. Coisa... que isto está tão errado, deixa-me ler mais 30 páginas, que isto está sempre tão bom. E tive essa surpresa, porque eu também li antes da leitura obrigatória. Pois. E é engraçado, depois na leitura obrigatória voltei a ler. Pois, mas eles estragam um bocado. Eles estragam dizem bastante. Logo qual é o tema. Eu estava muito contente e queria fazer também a surpresa de não fazer spoilers e pronto, os professores estragaram logo tudo. E os manuais escolares, quer dizer...
Sim, tudo à volta do sistema de ensino. Toda a gente sabe uma história sobre incesto, quando o incesto é o segredo. Ou seja, é aquele até muito tarde, e mesmo quando já tens pistas, tens dúvidas. Sim, não é? Pode ser outra coisa. Mas, e de facto, aquele momento muito emocional em que tem de ser o João da Ega a dar a notícia ao amigo. Aquilo narrativamente é muito bem construído. Eu vi o filme. Não sei se... Sim. É uma coisa que me fazia... Viste a versão longa? Vi, claro. E mesmo assim não acho longa o suficiente, mas não, ou seja, também não critico, porque acho que mesmo o João... Mas a versão ideal seria uma que contivesse tinha que ser em vários volumes, eu acho que tinha de ser pelo menos uma trilogia. Eu sei que o cinema português agora já está mais para isso, mas não tanto. Mas eu imagino que o próprio João Botelho tenha sentido. Eu sei que ele é um grande fã da obra do Essa e dos Maias, portanto, ele fez... E qualquer cena que se corte sim, faz falta. E ele também sabe isso. Eu acho que ele fez o melhor que se podia fazer com aquilo que é o desafio de fazer aquele livro em filme, que ainda assim eu achava estranho ainda ninguém ter feito. Quer dizer, e achas que vais continuar a ler para o resto da vida? Eu tenho a impressão que sim, porque eu não me canso. Nós estamos a falar do livro... De um dia pegares no... já não consigo. Se um dia acontecer, vou ter de lidar com esse luto, não é? Mas é improvável. Não estou a ver isso a acontecer. Mas nós estamos a falar, este ano, já li uma parte. Porque também pode acontecer como aqueles amores que vão morrendo, não é? Que de repente passa um ano e tu dizes, eu ainda... olha, isto não li. Não sabes porquê? Porque eu sei que... É dia 31. Eu sei que esse momento ainda não chegou, porque nós estamos a falar do livro e eu estou com vontade de ir ler partes. Eu às vezes vou ler partes específicas. Lembro-me de uma parte e pensei, deixa-me lá ir ler este capítulo. Eu este ano acho que li até ao 9º capítulo. E devo continuar. E tens várias edições? Há pessoas que gostam de ter muitas versões do mesmo livro? Não tenho, por acaso não. Tenho a versão que li em primeiro lugar, que era a da minha mãe, daquelas versões antigas, das edições do Essa de Queiroz. Depois comprei mais tarde, já na faculdade, uma versão de bolso, muito feia, com a capa muito feia, para poder riscar, dobrar, e está todo riscado e escrito e lá está. E às vezes até é esse que eu leio mais, apesar de ser muito feia. Ai, que pena, por acaso a capa é mesmo feia, você tenho de vos mostrar. Eu acho que nós temos por acaso um exemplar igual que eu olhei e disse, ai que capa feia, que coisa horrorosa. É muito feia. E comprei recentemente aquela edição da Tinta da China de capa dura, que ainda assim acho que tem as letras muito pequeninas, para oferecer ao meu namorado, porque ele não lê os meios. Temos um problema grande. Em casa vai haver bronca. Ainda por cima é um bom leitor. Ainda por cima é um bom leitor, é um bom escritor e vai haver bronca. Ele já tentou, ele diz que está a gostar, mas está a ler muito devagar. Não está, para o teu gosto não tem que ser mais rápido. Ele devia estar mais entusiasmado com aquilo. Ele acha que ele vai ficar com ciúmes do Carlos. Vai ser um problema. Eu percebo, o Carlos é muito... Ele está a ter ciúmes do Carlos e não consegue avançar. O Carlos intimida. Ele é muito, muito fofinho. Eu só descobri recentemente, estavas a dizer há bocado que não descobrimos coisas novas. Sabes que eu nunca tinha percebido qual era a idade do Carlos, até à última leitura. Só na leitura que fiz no ano passado é que eu percebi que o Carlos tem 27 anos. E agora? Idade do rock, pensem. Agora pensem. Se calhar ele ainda vai fazer uma tatuagem. Sim, ele depois fez uma viagem pela Europa, que é uma coisa que eu estimo muito, mas que é o equivalente a fazer na altura a fazer uma tatuagem. Sim, era viajar pela Europa, sobretudo para os ricos, não é? Sim. E lá está, eu nunca tinha sido importante para mim perceber qual era a idade do Carlos e percebi na última leitura que fiz. Portanto, se calhar ainda vou descobrir mais coisas. Sim. Queremos agradecer à Catarina por esta conversa. Obrigada. Se estendeu um bocadinho mais, mas nós gostámos da mesma. Só deixar a referência que os 3 livros estão à venda em Portugal. O Charlie e a Fábrica de Chocolate do Roald Dahl custa cerca de 9€. Tem ilustrações agora, não sei se a edição que tu leste tinha ilustrações, mas as novas... Qual era a editora? As novas têm... Quando eu li era da Caminho. A edição que eu li era da Caminho, a antiga. Assim, com as páginas amarelas. Agora é da Civilização. Ok. Eu tenho essa edição, mas não... É uma das leituras recomendadas no Plano Nacional de Leitura. Curiosamente para o 5º ano de escolaridade.
Os Maias. O que não falta aí é o que não falta aí. Maias. Aliás, acho que já toda a gente tem em casa, pelo menos aquela edição que foi a primeira que eu li, que tem aquele o E e o Q em verdinho. Eu também tenho essa coleção, mas curiosamente os meus Maias tinham capa dura, vermelha, com um debruado dourado. Também era muito chique e eu achava que era muito próprio para um livro meio proibido, não é? Que falava de incesto ter uma capa vermelha e recusei-me a levar a de capa mole para as aulas. Eu levava aquele calhamaço era um momento solene. Era muito solene para mim. Eu ainda não tinhas aquela edição feia de bolso? Não tinha. Eu acho que saiu uma edição nova este ano. Saiu Guerra e Paz. Saiu na Guerra e Paz, no passado tinha saído na Tinta da China. Os preços eu não via deste ano. Rondam os 10 euros. Um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, mas já escolhi livros baratos. Dos 10 euros, é verdade. São clássicos. Não é? E A Morte de Ivan Illich, que saiu agora também numa nova versão em dezembro de 2015, quando estamos a gravar este podcast. E os preços vão entre os 5,95 edição de bolso até aos 12 euros, mais ou menos. Que é curioso fazer-se uma edição de bolso de um livro que em si já é uma edição de bolso, não é? Tão pequenino. Pronto, muito obrigada, Catarina. Obrigada eu, foi um prazer fazer terapia com vocês. E até à próxima.